Meu nome Mário Eugênio Navarro, sou filho de Joana Navarro, irmão mais velho e tenho mais 6 irmãos. Eu sou militar desde 1974, quando servi o serviço obrigatório, né? E com menos de 90 dias que eu saí do EB, eu me incorporei na Polícia Militar em 75 para fazer a escola de soldado em Sorocaba. E nós viemos lá da Alfredo Maia até onde hoje é aquele teatro, que na época era uma estação que vinha de trem, eu não me recordo agora. Nós descemos em Sorocaba e o caminhão Espinha de Peixe nos levou até o quartel de Sorocaba. Fui trabalhar no policiamento, fiquei 2 anos no policiamento, não gostei do serviço de policiamento e eu ia pedir baixa. Quando o comandante me encaminhou para a DP, conheci lá uma sargento feminina, serviço social, e ela falou por que eu não tentasse o corpo de bombeiro antes de pedir baixa. E assim eu fui transferido para o 4º GI. E lá no 4º GI eu fui escalado para, estava inaugurando o Jabaquara, eu fui escalado para trabalhar no Jabaquara. Em princípio, como eu não sabia nada de bombeiro, eu voltei para o 4º GI e fiz aquele cursinho básico de 60 dias. E terminando esse cursinho básico, eu voltei para o Jabaquara, onde eu permaneci lá como soldado, cabo, e fui fazer a escola de sargento. Quando eu voltei, fui para o 2º GBS. Nesse inteirinho eu casei. Em 1981 eu casei. Já era autoridade, já era cabo da Polícia Militar. E eu me lembro que, quando cabo, uma das primeiras ocorrências minha, depois de casado, foi o grande incêndio na Avenida. Eu, com 10 dias de casado, nós fomos uma equipe que fomos entrar ao prédio e na entrada caiu um vidro e feriu meu braço, fez um corte profundo e eu fui socorrido. Nesse inteirinho me puseram na maca e uma repórter perguntou para alguém lá quem era e a pessoa perguntou, é um bombeiro. Só que aconteceu um fato interessante. Minha mulher estava em casa e saiu na TV Bandeirantes uma lista de óbitos, que na época no Grande Avenida morreram 11 pessoas, se não me falha a memória. E o 12º nome do óbito era Mário Eugênio Navarro, do Corpo de Bombeiro. Minha mulher ficou apavorada, foi até o local lá das clínicas, abriu as gavetas, tudo lá e não me encontrou. Por sorte, eu fui socorrido, depois eu voltei para a caserna, no Jabaquara, onde eu fiquei até o término da prontidão. Isso foi uma coisa que aconteceu que marcou muito na minha vida. E da minha esposa também, com 10 dias de casado. E quando eu voltei do CBS, eu fui trabalhar no Guarapiranga. Trabalhei no Guarapiranga na época da casinha ainda, que a gente falava, né? Tinha que atravessar as embarcações na Roberto Kennedy para o outro lado da represa. Hoje o quartel é do mesmo lado da represa. Mas na época era um campo de futebol. Era um campo de futebol que eu tenho uma ocorrência que logo que eu saí sargento, eu fui fazer meu primeiro mergulho no Guarapiranga para buscar um cadáver. E o meu instrutor foi o instrutor de mergulho, foi na prática, né? O Cabo Lino. Ele mergulhou, achou o cadáver e falou, agora é sua vez, sargento. O cabo mandando no sargento, no sentido figurado. Eu mergulhei, bati com o afogado, quis refugar, mas segurei e trouxe uma menina de 15 anos afogada e pus à margem do rio. Foi uma ocorrência que me marcou muito, porque eu era pai recentemente e aquilo me marcou muito. Não digo que me desestabilizou, mas deixou marcado, né? Uma outra ocorrência com esse mesmo Cabo Lino foi na salvadagem de um gato que estava em cima de uma árvore chamada Chorão e esse gato não descia e a solicitante era esposa de um oficial da PM. E aí o Cobom pagou essa ocorrência. Nós fomos até o local,
analisamos e o gato realmente estava naqueles galhos finos do chorão mais alto. Aí o Lino colocou um cabo freio-segue, amarrou na árvore e na traseira da viatura. Puxou e aí para o gato descer, só que o gato não descia. O que o Lino fez? Pegou o facão e meteu o facão no cabo freio-segue. Quando estourou o cabo freio-segue, deu aquele golpe de ariete. Jogou o gato do outro lado lá. A dona ficou toda para ai meu gato, não sei o que e tal. Aí o Lino falou, não, minha senhora, fica tranquila, porque Deus, quando criou o gato, já criou para ele pular de 30 metros de altura. Ele caiu em pé, tá tranquilo, já ele volta para casa. E foi só risada nessa ocorrência, né? E é uma passagem boa, né? Tive bons professores lá, o Capitão Brasil, tive lá o Simone e tive também um soldado chamado Sócrates, soldado Maciel, que era o dono da casinha da fumaça. Esse magrão judiava do sargento, fazia a gente comer aquela fumaça que era queimada com petróleo e pneu, era alucinante. A gente usava aquela máscara de ar comprimido, mas mesmo assim, Lubeck, mas mesmo assim era angustiante para nós, né? Então eu quero agradecer aí a oportunidade que o Geraldo me deu e vamos aí ver se a gente consegue mais depoimento para o crescimento aí do Corpo de Bombeiro e não só do Corpo de Bombeiro, né? Da Polícia Militar, porque eu fui um dos participantes na época, junto com o Coronel Carquede, para que o bombeiro fosse desmembrado, né? Não sei se foi uma coisa boa ou não, profissionalmente eu acho que não foi, mas a instituição já vai fazer aí 200 anos, né? Está com 194. Essa semana que termina aí, o governador nomeou uma mulher para ser comandante geral e a mulher, eu acho que ela, por mais severa que seja, ela é a única que é capaz de entender as mágoas do ser humano por completo, né? Por um todo. Então é isso. E obrigado por ter tido paciência de me ouvir algumas coisas que eu falei aqui.